Depois de revisar mais de 300 artigos científicos e trazer o conteúdo mais atualizado possível para centenas de médicos pelo Brasil e também atuar na minha clínica, no Instituto Vive, com milhares de pacientes, eu trouxe para você aqui, um colega médico, um conteúdo focado em como você pode manejar os análogos de GLP-1 dentro do seu consultório. Não importa a sua especialidade, se você é cardiologista, se você é clínico geral, se você é ginecologista, se você é ortopedista, se você é urologista, todos esses são profissionais médicos que podem atuar também ajudando pacientes de maneira integral, também no emagrecimento. Então essa é a grande oportunidade para você que é médico especialista também, mas que não atua com a parte de emagrecimento. E eu vou explicar para você bem direto ao ponto como os análogos de GLP-1 podem se encaixar no tratamento de emagrecimento do seu paciente. E se você não me conhece, meu nome é Vinícius Valença, sou médico pós-graduado pela USP em nutrologia e eu vou te passar aqui bem direto ao ponto como você pode utilizar os análogos de GLP-1 dentro do seu consultório particular. Fica até o final porque eu vou compartilhar um protocolo específico no finalzinho que eu utilizo para diferenciar como eu faço a aplicação do Ozempic no meu paciente. Esse é um protocolo bem específico que eu desenvolvi e eu não achei ele em nenhum outro lugar. E gerou para mim esses depoimentos aqui que me tornaram a maior clínica da minha cidade aqui, que é uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes. E você pode usar isso também para se destacar na sua região. O que são os análogos de GLP-1? São medicações que têm uma ação idêntica aos GLP-1 endógeno. Só que o GLP-1 endógeno, ele vai atuar de maneira muito rápida no corpo humano. E por isso se desenvolveram esses análogos de GLP-1 para mimetizar essa ação de saciedade desse hormônio que já é naturalmente produzido no estômago e no duodeno. Ah, Vinícius, quais são os efeitos esperados que o meu paciente vai ter se eu passar, por exemplo, um Ozempic, um Saxenda ou um Mounjaro para ele? Esse paciente vai ter um atraso no esvaziamento gástrico que vai fazer com que ele tenha maior saciedade. Então, aquele paciente que ele precisava comer aquelas montanhas de pratos de pedreiros gigantescos, ele vai ficar saciado com metade ou até um terço do que ele comia antes. E muitas vezes isso também pode causar um pouco de enjoo, porque aquela comida fica retida ali na parte do estômago e no duodeno. É isso muitas vezes que o paciente busca, aumento da sensação de saciedade para que ele consiga emagrecer. Outro efeito do análogo de GLP-1, de todos eles na verdade, que é bem comum acontecer na prática, é que esses pacientes vão começar a ter algo chamado redução da compulsão por doces ou compulsão alimentar no geral. Compulsão por doces é mais um termo que o paciente usa, né, mas que não é medicamente aceito, mas que acontece demais de o paciente ter aquela vontade louca de comer doces. E o Ozempic, Saxenda, o Mounjaro ajudam também reduzindo essa vontade, porque também tem uma ação no sistema nervoso central de controle do apetite chamado hedônico, que o apetite não é aquela fome fisiológica de se alimentar para sobreviver, mas sim se alimentar por prazer. Aqui você pode ver uma imagem de exatamente do que eu falei. Vai ter uma ação também no sistema nervoso central, no apetite hedônico. Contraindicações dos análogos de GLP-1, você tem que ter muito cuidado, principalmente com o histórico de pancreatite aguda. Isso é o mais comum de acontecer. E alguns tipos de carcinoma medular da tireoide, que é um carcinoma muito grave. Ah, Vinícius, mas se for um carcinoma papilífero, não tem contraindicação. Muitos médicos têm medo de usar, mas se você ver a bula da medicação, aqui especificamente do Ozempic, você vai ver que é somente o carcinoma medular da tireoide. Eu tive um caso hoje que uma mentorada me mandou, que era um paciente que tinha histórico de carcinoma medular. Eu falei, realmente não pode usar o Ozempic nesse caso, era uma paciente obesa, né? Outra coisa bem interessante de você observar é que a retinopatia diabética grave também é uma contraindicação do uso desse análogo de GLP-1. Então, muito cuidado com isso. Vinícius, na sua prática aí de milhares de pacientes atendidos, o que é que eles mais se queixam? Em primeiro lugar, uma coisa que eu observo da minha prática, nunca vi isso em estudos, mas que acho que é válido falar aqui, porque é uma prática de milhares de pacientes, é que muitos pacientes, principalmente mulheres, vão ter náuseas no começo do tratamento, mas são náuseas transitórias. Então, depois de 1 ou 2 meses usando, essas náuseas tendem a ceder. Então, não se preocupe se o paciente ficou com enjoo ali nos primeiros meses, porque isso aí, com o tempo, vai terminar cedendo. Diarreia também é algo que é bem comum de acontecer, mas eu diria que é mais para pacientes que têm uma maior sensibilidade, já tiveram episódio de diarreia antes, porque tem outros que realmente não tem nada relacionado a isso. Mas é relativamente comum, né? Mais de 10% dos pacientes vão ter algum efeito colateral. Então vamos diretamente ao ponto aqui, as medicações. Então, Saxenda ela tem um uso diário com a dose inicial de 0,6 mg. Você vai progredir essa dosagem para 1,2, 1,8, 2,4 e 3 mg. Isso aí, lembrando que a aplicação é diária. Por isso que, depois que surgiu o Ozempic, depois que agora surgiu o Mounjaro, fica mais difícil você prescrever o Saxenda, porque a aplicação diária é algo que nem todo paciente está disposto a fazer. Ah, Vinícius, mas o Ozempic ele pode ser feito diário também. Pode, mas é uma outra opção. Você deve começar, inclusive, com o Ozempic semanal, na minha opinião. Um detalhe do Saxenda, se você for prescrever para o seu paciente, é que com o Saxenda você pode ter uma pequena irritação na pele e muitos médicos confundem isso com alergia, mas não é alergia, é somente uma reação local ali que pode acontecer da própria medicação que é autolimitada. Então, aqui esse detalhezinho importante da sua prática para você não se preocupar com coisa que não deveria se preocupar. Interessante para você, por exemplo, que é um médico pediatra, que atua com adolescentes ou crianças, é que crianças a partir de 12 anos
podem utilizar o Saxenda. Vamos falar agora dos análogos de GLP-1, o Ozempic e o Wegovy. Muitas pessoas não sabem a diferença. Na verdade, é a mesma substância, a semaglutida injetável. E qual a grande diferença? É que o Ozempic ele vai chegar na dosagem máxima de 1 mg, que é essa canetinha aqui, que você pode ver na tela, verde, que contém 4 mg no total. Quando você gira essa caneta, vai aparecer 1 mg lá naquele quadradinho ali da dosagem. E a outra caneta do Ozempic é a caneta vermelha, que ela, quando você gira a substância, gira a canetinha, vai aparecer 0,25 ou 0,5, que vai conter menos miligramas. Dica prática para você, a caneta acima, a caneta verde, ela vai ter um melhor custo-benefício, porque ela vai vir mais medicação e não é o dobro do preço, né? Vem o dobro de medicação sem ser o dobro do preço, ou seja, é mais barato. E muitas vezes você precisa contar os cliques para poder ter um tratamento ali que começa com a dose ideal. Você não vai começar o tratamento com 1 mg, como eu vou mostrar mais para frente. Na verdade, o Wegovy, ele é a semaglutida também, com diferentes dosagens. Você vai ter o Wegovy aí de 0,25, de 0,50, de 1 mg, de 1,7, de 2,4. São diferentes canetas. Mas a grande diferença é que ele vai chegar a 2,4, que é a dosagem máxima da semaglutida nos estudos. Aqui está uma tabelinha prática para você da equivalência de cliques. Então, se você está vendo essa tabela aqui, isso já é muito bom para você iniciar o tratamento com a caneta verde, que é a que eu mostrei antes. Porque na caneta verde, quando você gira ela, vai aparecer 1 mg. Você não vai começar o tratamento com 1 mg. É uma dose muito alta para iniciar. Você geralmente começa com 0,25. Então você vai ter que fazer ali, por exemplo, 18 cliques, ou seja, 0,25 para iniciar o tratamento em um paciente da semaglutida, nesse caso o Ozempic. Vinícius, e o Rybelsus, que é a semaglutida via oral? Qual a diferença? Na verdade, o Rybelsus, ele vai ter uma ação parecida com o Ozempic, porém, algo que eu falo muito a absorção da medicação por via oral no paciente obeso, principalmente, vai ser prejudicada. Por quê? Pela disbiose. Então, se você tem um paciente que está utilizando medicação via oral e a mesma medicação, muitas vezes, com a versão injetável, você vai ver que o resultado por injetável é superior. Mas se você quiser usar o Rybelsus, eu uso para alguns pacientes que têm intolerância, por exemplo, ao Ozempic e porque o efeito é um pouquinho mais fraco. E, muitas vezes, o paciente que tem muito medo de agulha também, já que o Rybelsus é feito por via oral, a semaglutida por via oral. Você começa com 3 mg uma vez ao dia por 30 dias, depois você passa para 7 mg, depois 14 mg. Você também vai ter a dulaglutida, que é o Trulicity, que é uma outra medicação que é como se fosse assim, o Ozempic é uma Porsche, o Mounjaro é uma Ferrari, e o Trulicity seria um Toyota Corolla, que é bom tal, mas não se compara em relação a resultado de emagrecimento com os outros dois. Mas você pode utilizar, eu utilizo mais para pacientes diabéticos, quando utilizo, é bem raro utilizar essa medicação, e a dose também pode ser escalonada, começa com 0,75 por uma semana, né? Começa com 0,75 mg uma vez na semana, e você faz isso aí por 6 ou 8 semanas, depois você pode ir progredindo na dose. Aviso rápido, já voltaremos pro vídeo, se você quer ajuda em uma dessas 3 coisas. Número 1, iniciar atendimentos particulares na área de emagrecimento ou nutrologia com segurança e aprender protocolos clínicos. Número 2, captar pacientes particulares independente da sua especialidade. Ou número 3, escalar seus atendimentos existentes para 50, 100, 200, 300 mil reais por mês. Clica no link da descrição abaixo que a gente pode te ajudar com isso. Agora de volta pro vídeo. Em relação ao resultado, o Ozempic, comparado com o Saxenda, vai gerar um maior resultado com 15,8% de perda de peso. Já a liraglutida chegou a 6,4% de perda de peso, que é bem inferior ao Ozempic, né, que é a semaglutida, e o placebo foi a 1,9%. Então, mesmo sendo inferior à semaglutida, a liraglutida tem um efeito superior ao placebo. Um outro efeito interessante aqui, que vale destacar, é que alguns outros detalhes importantes que vale destacar aqui é que os pacientes que usaram o Saxenda desistiram mais do tratamento do que os pacientes que usaram a semaglutida. Por que isso aconteceu? Porque a aplicação diária do Saxenda vai gerar mais efeito colateral. Então, muitos pacientes desistiram, 27,8% dos pacientes desistiram, versus apenas 13,5% da semaglutida. E o uso diário, ele é, obviamente, mais incômodo, é mais difícil o paciente usar por 10 anos uma medicação por via injetável diária do que usar uma vez por semana, que é muito mais cômodo. Um outro efeito bem prático que acontece, que você vai notar se você passar para algum paciente, é a redução da vontade de ingesta de bebida alcoólica com qualquer das medicações que eu expliquei aqui. Semaglutida, liraglutida, até o tirzepatide, que é o Mounjaro, você vai ter uma redução na vontade de beber. Não achei ainda estudos em seres humanos, mas na prática você vê isso muito os pacientes começarem e no outro dia falarem, eu não consigo mais beber, o quanto eu bebia antes, né? Já tive casos de paciente que tomava uma garrafa de uísque por dia praticamente e que passou a tomar uma dose por semana por conta do uso do Ozempic. Isso é ótimo para emagrecer e também para a saúde, né? É praticamente um alcoolismo nesse caso aí.
Mas tem esse estudo aqui com camundongos que mostrou exatamente esse efeito. E aqui está o protocolo específico de Ozempic que eu falei que eu ia falar para você. Vou deixar para o final esse dado aqui para te explicar exatamente como eu uso na prática. Vamos falar agora do Tirzepatide, que é o Mounjaro. Eu falei que ele era um análogo de GLP-1, ele realmente é, mas também tem um outro efeito, um receptor chamado GIP, que é um efeito sinérgico com GLP-1. Ou seja, na minha prática eu tenho visto que o Mounjaro ele causa um efeito maior de perda de peso do que o Ozempic e, além disso, com menos efeito colateral. Então é muito superior e por isso que é mais caro também. O Mounjaro, ele causou uma perda de peso maior que o Ozempic, né? Vocês lembram que eu falei que o Ozempic chegou a 15%, o Mounjaro chegou a quase 20% na dose máxima de 15 mg, com o efeito de desistência que chega a 7%, versus o Ozempic, o semaglutida, que foi bem maior que isso. E o Mounjaro, ele já é aprovado aqui no Brasil e muitos pacientes já vêm utilizando essa medicação na tentativa de emagrecer. E agora eu vou te mostrar qual é esse protocolo mágico específico que eu uso aqui no Instituto e que ajuda demais meus pacientes, tanto eu uso quanto outros médicos na minha clínica que atendem aqui no meu Instituto, para ajudar os pacientes a terem resultado e também ficarem muito felizes, né? Porque quando o paciente tem resultado, ele indica outros pacientes e ele também fideliza com você. Esse protocolo, ele é baseado em histórico do paciente. Então, exemplo, se o paciente ele já utilizou alguma outra medicação, ou até o próprio Ozempic alguma vez, você não vai começar com a dose da bula, porque você vai ter um efeito muito baixo. O Ozempic e o Saxenda, eles têm um efeito muito claro de taquifilaxia, ou seja, você usa a primeira vez, a segunda vez já não vai ter o mesmo efeito. Então, quando você tem um paciente que já usou o Ozempic, você não começa 0,25 semanal, você começa o uso diário para ter uma progressão mais rápida. Esse uso diário você começa com 2 cliques, depois passa para 4 cliques, naquela tabelinha de cliques que eu expliquei para você, depois passa para 6, depois 8, depois 10. E você mantém com 10 e reavalia se você pode aumentar para aquele paciente, baseado em efeitos colaterais e baseado também no que esse paciente precisa em relação à perda de fome e resultado. Ah, Vinícius, mas o paciente é virgem de tratamento, não usou nada, aí sim vale a pena você fazer a semaglutida com 0,25 mg por semana. E na progressão de dose, que você vai precisar fazer sim, muitas vezes, né, porque o paciente começa a ter uma resistência à medicação, que é a taquifilaxia, você pode, ao invés de fazer o dobro da dose uma vez por semana, você pode fazer 0,25 2 a 3 vezes por semana. Isso vai fazer o quê? Com que o paciente tenha uma ação mais estável da medicação e não tenha aqueles picos de fome que podem acontecer no meio da semana. Dicas finais para você que está aqui nesse vídeo e que aproveitou esse conteúdo extremamente valioso, extremamente prático para você, bem direto ao ponto, é o seguinte: análogos de GLP-1 são a primeira escolha para paciente com obesidade. Então, paciente que está realmente querendo emagrecer, hoje em dia você não tem uma opção melhor do que os análogos de GLP-1 ou os análogos de GLP-1 que também tem efeito no GIP, que é outro receptor, que no caso do Mounjaro. Melhores perfis de paciente para você utilizar, eu posso fazer outro vídeo sobre isso depois, mas são 4 perfis principais de paciente. E desses pacientes, o paciente que tem um perfil hiperfágico, comedor noturno, compulsivo, obeso com uso de álcool, vai ser o paciente que vai se adaptar bem com o uso do Ozempic ou das outras medicações que eu falei aqui. E um erro comum, aqui é mais uma dica prática mesmo, é que muitos médicos ficam se baseando no exame de insulina com pacientes em uso do análogo de GLP-1. Mas, na verdade, o próprio uso desse análogo de GLP-1 vai falsear o exame de insulina. Então você não pode confiar muito nesse exame se o paciente está utilizando, porque vai alterar os níveis e você não pode usar como parâmetro. Se você gostou desse vídeo, você sabe o que fazer, se inscreve, curte, enfim, entra no canal, me segue no Instagram e assista esse outro vídeo aqui, que é focado em coenzima Q10, que é uma substância adjuvante que você pode fazer junto com o análogo de GLP-1.